Estamos de volta com os pronomes demonstrativos. Já falamos sobre as funções espacial, temporal e referencial. Agora a última função, função distributiva. Quando num texto nós mencionamos dois elementos e queremos falar de um e de outro separadamente, nós utilizamos para o primeiro elemento os pronomes aquele, aquela, aquilo. E para o segundo elemento mencionado, utilizamos os pronomes este, esta, isto. Ou seja, aquele, aquela, aquilo para o primeiro, este, esta, isto para o segundo. Vamos aos exemplos. Tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte, mais aquela do que esta. Tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte. Mencionamos dois elementos, liberdade e morte. Utilizamos depois o pronome aquela para se referir ao primeiro elemento, liberdade, e o pronome esta para se referir ao segundo elemento, no caso, morte. Segundo exemplo, Machado de Assis e José de Alencar foram dois grandes escritores nacionais. Este escreveu Senhora, aquele é o autor de Dom Casmurro. Perceba que mencionamos dois nomes, Machado de Assis e José de Alencar. Para fazer referência ao primeiro nome, utilizamos aquele. Aquele é o autor de Dom Casmurro. Para fazer referência ao segundo nome, José de Alencar, utilizamos este. Este é o autor de Senhora. Agora falaremos sobre as conjunções de oposição. Por que de oposição? Pois colocam lado a lado ideias em desarmonia, ideias em oposição, ideias em contraste. Quais são as conjunções de oposição? Conjunções adversativas e conjunções concessivas. Quais são as adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Quais são as concessivas? Mesmo que, ainda que, embora, não obstante, apesar de que. Analise o período. Estão na mesma equipe, mas não atuam de comum acordo. Por que utilizamos a conjunção mas, que é uma conjunção adversativa de oposição? Estar na mesma equipe e não atuar de comum acordo são ideias em desarmonia, em contraste, em oposição. Lembrando que mas é uma conjunção adversativa. Aí vem a pergunta: se tanto as conjunções adversativas quanto as concessivas estabelecem o mesmo tipo de relação, que é a relação de oposição, relação de contraste, eu posso substituir o mas, que é uma conjunção adversativa, por um embora, que é uma conjunção concessiva, mantendo o mesmo sentido? Perceba nos períodos que a conjunção adversativa mas inicia o fato 2 e a conjunção concessiva embora inicia o fato 1. Assim, a relação de sentido é basicamente a mesma. Vamos à prática. A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial. Contudo, sabe-se que ela é extremamente produtiva. Perceba que a conjunção contudo, que é uma conjunção adversativa, inicia o fato 2. Se quisermos colocar a conjunção embora, que é uma conjunção concessiva, mantendo o mesmo sentido, ela deve iniciar o fato 1. Que alternativa conserva corretamente as mesmas informações e relações implícitas das sentenças acima? Perceba que a reescrita deve manter as mesmas relações implícitas. No caso, há que tipo de relação? Relação de oposição, relação de contraste estabelecida pela conjunção contudo, que é uma conjunção adversativa. Letra A. A economia informal não paga impostos,
não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial, embora sabendo que ela é extremamente produtiva. Pelo que nós vimos, esta alternativa está incorreta, pois no enunciado nós temos a conjunção contudo adversativa iniciando o fato 2. Na alternativa A, nós temos a conjunção embora concessiva iniciando o mesmo fato 2. E nós vimos que, se a adversativa inicia o fato 2, a concessiva deve iniciar o fato 1 e vice-versa. Letra B. A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial, embora se saiba que ela é extremamente produtiva. A alternativa B engana, pois soa bem, mas da mesma forma como na alternativa A conjunção embora, que é concessiva, inicia o mesmo fato que a conjunção contudo, que é adversativa, portanto está incorreta. Letra C. Embora a economia informal não pague impostos, não registre empregados e não conste de qualquer estatística oficial, sabe-se que ela